pegar aqui um novo slide que eu já tenho criado. Agora, vamos tentar fazer diferente, tá? Então, eu vou pegar aqui os mesmos peixinhos. Vamos fazer uma soma junto, tá? Vou colar aqui vários peixinhos. Ah, não, deixa eu desfazer. Ctrl V. Só vou fazer ele menorzinho, porque agora a gente vai usar mais peixinhos. Vamos fazer um que ele tem que conferir. E além de conferir, ele vai ter que somar 2 grupos de peixinhos, tá? Então, aqui... Vou colocar aqui 4. E aqui, então... Opa. Vou deixar assim aqui, tá? Digamos que agora a criança ela vai ter que somar os 2 grupos de peixinhos, tá? Vou só ajustar mais pra cá, porque depois a gente vai ter que ter mais um espacinho para conferir aí atrás, tá? Então, tenho aqui, vou ter que fazer aquela conferência, então preciso primeiramente na aba desenvolvedor incluir uma caixa de texto, certo? Então, eu vou colocar aqui uma caixinha de texto para um e mais uma caixinha de texto para outro. Feito, vamos alterar aqui as propriedades. Ah, deixa eu só copiar, que eu vou copiar e colar aqui para ficar bem igualzinho. Eu gosto das coisas todas padronizadinhas. Então, aqui eu vou colocar... Digamos que eu tenho aqui o resultado 1 e aqui o resultado 2. Resultado 2. Ok. Vamos alterar aqui a cor dele. Barra de menus. E aqui vai ser o resultado 1. Opa. Ah, o que eu fiz aqui? Eu deixei um espaço. Tá? Não pode deixar espaço onde eu vou colocar o nome, né? Resultado 1. Sem espaço nenhum. Agora foi. Vamos alterar aqui a cor. Barra de menus, ok. Então, agora eu vou indicar que é necessário aqui fazer uma soma, tá? Vou pegar uma daquelas formas, ou poderia até ser uma caixa de texto aqui, que ele é um mero texto informativo, ele não vai fazer nenhuma ação a partir deste texto, né? Então, é só colocar aqui que é uma soma. Mas este vai ser... Deixa eu copiar esse aqui para ficar na mesma fonte. Aqui, em vez do igual, eu vou colocar... do mais, eu vou colocar o igual. Então, este mais este, ele vai ter que somar e dar mais um resultado, tá? Vou vir aqui e inserir mais uma caixinha. Vamos inserir, eu vou alterar aqui a cor da caixinha e o texto vai ser total. Pronto. Tenho aqui as minhas 3 caixinhas e eu vou colocar também o botãozinho conferir. Né? Vamos alterar aqui, conferir. Eu posso utilizar o mesmo nome do slide anterior, tá? Por isso, lá na programação também eu preciso indicar slide tal, componente tal e propriedade tal. Então, aqui vamos ver, caption, vou alterar, conferir. Vou aumentar um pouco essa fonte. Aqui. Ok. Eu vou copiar aqui os mesmos labels que tem nesses dois no slide anterior, tá? Vou copiar este.
Gente, para que eu consiga agora selecionar o outro que tá aqui, eu vou ter que executar e fazer ele aparecer de novo. Deve ter alguma outra forma de fazer ele aparecer, tá? Mas aqui eu vou pelo mais rápido. Então, agora a gente tem aqui os dois. Parabéns, você acertou. E resposta incorreta, tente novamente. Vamos dar aqui, vamos ver o nome. Ele já pegou o nome de lá também, acertou e errou, tá? E aqui, então, no botão conferir, o que que a gente vai ter que fazer? Então, na programação, muita coisa a gente pode reaproveitar do que a gente já fez, tá? Então, eu vou vir no slide 9, no botão conferir, e eu vou copiar o que tem aqui dentro, tá? Só para a gente agilizar um pouquinho mais. Então, aqui no botão conferir, tá, aqui é no 9, agora eu vou lá no outro, conferir. Vou colar aí e a gente vai adaptar, tá? Então, aqui a gente aproveita, vai manter o mesmo código de que o acertou e o errou vão ter que iniciar sempre com a propriedade visível falsa, tá? E aí depois eu vou fazer a comparação também para mostrar se o slide 9 vai ser, aliás, aqui eu vou ter que alterar, né? Que não é mais o slide 9, agora é o slide 10. Aqui também, todos eles, né? Porque agora eu tô trabalhando no slide 10. Slide 10. Então, no slide 10, ele vai ter que fazer a verificação, né? Mas agora ele não vai verificar somente uma caixinha de resultado, né? Ele vai ter que fazer mais verificações de uma vez só para ver se está tudo certo, tá? Então, aqui, ele vai ter que estar esse valor certo e este valor certo, tá? Se eu colocar, mesmo que eu colocar, digamos aqui, 4, aqui 4 e colocar 9 na soma, mesmo que a soma total esteja correta, aqui não está correto, né? Então, eu vou ter que fazer a verificação dos três. Os três campinhos vão ter que estar corretos para dizer que ele acertou, tá? Então, aqui, vamos lá. Eu já tenho aqui if slide 10 ponto resultado, a gente tem resultado 1 e resultado 2, né? Resultado 1 for igual a 5, que é os peixinhos que eu tenho lá no primeiro grupinho, e mais uma variável, né? O e na linguagem de programação é o end, né? End slide 10 ponto resultado 2 ponto value for igual a 4, tem mais um end. End, a gente colocou o nome de total lá, né? Slide 10 ponto total ponto value for igual a 9, then, agora sim, ele vai mostrar a mensagem, e se não, se alguma dessas condições não for satisfeita, ele vai mostrar que errou, certo? Então, vamos lá, vamos executar para ver como é que fica. Se eu colocar aqui 4, aqui, vamos dizer 4 também, aqui 9, conferir, resposta incorreta. Se eu colocar aqui 6, incorreto. Se eu colocar então agora 5, conferir, parabéns, você acertou. Então, ele fez a conferência, que o primeiro está como 5, o segundo está como 4 e o outro está como 9, certo? Então, dessa forma, eu posso trabalhar com vários comandos utilizando essas opções aqui, tá? Vamos ver mais um. Eu poderia fazer, então, isso aqui para soma, para subtração, para divisão e assim por diante, tá? Poderia trabalhar com várias coisas aqui. Vamos ver agora aqui mais um exemplo do que a gente pode fazer usando esses controles da linha do desenvolvedor, tá? Vamos usar, por exemplo, esta opção da caixa de seleção, né? Temos a caixa de seleção e o botão de opção, tá? Qual é a diferença? A caixa de seleção eu posso marcar mais do que um.
enquanto que o botão de opção eu vou poder assinalar somente uma das opções, tá? Vamos fazer uma atividade aqui, onde a criança vai ter que selecionar várias opções. Então, deixa eu ver aqui o que eu tenho nas minhas imagens de peixinho. Vamos pegar essa daqui, por exemplo, que tem mais peixinhos coloridos, né? Vou copiar esta imagem, colar aqui no meu PowerPoint e vou colocar aqui uma atividade. Deixa eu copiar este texto aqui. Vou colar aqui. Quais cores você vê nos peixinhos? E aí a criança vai ter que assinalar as cores. Então, uma atividade sobre as cores. Vou colocar os peixinhos aqui e vamos inserir algumas cores aqui. Então, eu vou pegar alguns desses botõezinhos, né? Clica uma vez e faz uma caixinha de texto, tá? Checkbox 1. Vamos lá nas propriedades, lembrando que eu não vou alterar aqui. Se por acaso você, sem querer, clicar 2 vezes em cima de um checkbox, vou fazer aqui, ó, ele vai ir lá para aquela tela da edição, tá? Da programação mesmo, tá? Mas não tem problema, tá? Não vai acontecer nada, só você pode fechar aqui e deixar assim, tá? Então, vamos ver aqui, checkbox 1. Vou colocar aqui a cor, amarelo, aqui no name do checkbox, tá? E no caption também, então, o que vai aparecer para ele? Amarelo. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui. Voltou. Amarelo. Vou copiar esse aqui e vou colar aí algumas vezes. Ctrl C e Ctrl V, daí a gente só altera a cor, que daí ele já pega a formatação tudo certinho, né? Aqui vai ficar meio tortinho, mas só pra gente testar. Aí vou colocar, opa, cliquei 2 vezes. Vou colocar aqui no outro azul. No outro vou colocar verde. Vamos misturar aqui agora, vou colocar aqui um preto. Neste aqui eu vou colocar o azul. Ah, não, já azul já foi. Verde. Uma outra cor aqui. Vou colocar uma cor que não tem aqui. Deixa eu ver. Cinza. Ok, tem essas cores aqui, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou ter que verificar que quando estiverem assinalados o amarelo, o azul e o verde, apenas estaria correto. Ou se eu assinalar preto ou cinza, estaria incorreto, né? Não temos nenhum peixinho nessas cores. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que inserir o botãozinho do conferir, vou colocar aqui do ladinho. Vamos colocar aqui conferir e no caption conferir. Isso aí. Vou aumentar um pouquinho a fonte. E aí, a gente, mais uma vez, vai ter que utilizar aqueles textinhos, né? Do acertou ou errou. Então, vou fazer assim, vou copiar aqui. Parabéns, você acertou. Aqui já veio com o nome acertou. E aqui eu vou executar.
pra gente copiar aqui. Opa! Ctrl C, Ctrl V. Tenho já aqui o acertou e o errou. Vou agora, então, fazer a programação no conferir, tá? Então, aqui, quando eu selecionar, então, no conferir.clique, vejam aqui que aqui ficou aqueles cliques que eu dei sem querer antes, tá? Eu posso até apagar isso aqui, porque isso aqui não vai ser necessário, tá? Então, o que eu vou precisar é o conferir clique. Quando eu clicar no botão conferir, o que que ele vai fazer? Então, aqui a gente está, os meus peixinhos estão no slide 11, certo? Então, eu vou lá, slide 11, opa, ponto. Aí, eu vou ter amarelo. O que que eu vou precisar fazer aqui, então? Eu preciso fazer aquela conferência. Se tais e tais e tais botões estiverem assinalados, então vai dar a mensagem de acertou, e se não, vai dar a mensagem de errou, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, utilizamos novamente o if, né? If slide 11 ponto amarelo, ponto. Vamos voltar lá para ver quais são as propriedades desse botãozinho, tá? O que ele precisa estar marcado aqui é o valor, né? Agora ele está falso. Se eu alterar aqui e colocar true, ele vai aparecer lá marcadinho, ó, tá? Então, é isso aí que a gente vai precisar verificar. Opa, aqui, selecionei outro, né? Então, aqui eu vou deixar false. E aqui no botão conferir, a gente vai fazer amarelo, ponto. O value for igual a true, né? Porque o amarelo eu tenho lá nos peixinhos, então ele tem que ser verdadeiro. End slide 11, ponto azul, ponto value for igual a true. End slide 11, ponto o verde, né? Ponto value for igual a true, né? Já coloquei ali as três opções que eu tenho de certo, né? Que são as cores que eu tenho aqui nos meus peixinhos. O azul, o amarelo, aqui seria amarelo ou laranja, enfim, e o verde. Mas eu tenho o preto e o cinza que esses não podem estar marcados, senão ele não está correto, né? Então, aqui eu vou colocar também um end slide 11, ponto preto, ponto value. Aqui, esse vai ter que ser false, né? Não true. E também o slide 11 ponto cinza, ponto value, precisa ser igual false, tá? Então, se eu tiver o amarelo com valor verdadeiro, o azul com valor verdadeiro, verde com verdadeiro, o preto e o cinza como falso, então a gente vai dar o comando de que ali no slide 11, ponto acertou, ponto visible, vai receber true. Else, né, se não, o slide 11, ponto errou, ponto visible, vai receber true, certo? E lembra o que a gente fez antes lá nos outros também, que quando eu for conferir, né, para depois tentar novamente, eu tenho que, antes de fazer a conferência, também definir que esse acertou e errou vão receber visível falso, né? Então, slide 11, ponto acertou, ponto visible, vai receber falso.
E slide 11 ponto errou ponto visible vai receber false também, tá? Então, eu fiz essa definição. Feito aqui o meu código, tá? Eu vou, então, voltar para cá. E eu preciso definir que de início, esses aqui vão ficar visível, a propriedade visível como falso, tá? Então, vamos lá. Falso. Vamos testar? Vou selecionar amarelo, azul e preto. Conferir. Opa! Ah, esqueci do end if. Sempre que eu usar o if aqui, eu preciso fazer um end if, tá? Isso aí. Bom é que o código, o próprio PowerPoint já nos avisa, né? Alterei, vou fechar, ele vai dizer, esse comando irá ao depurador. Ok, tá? Vamos tentar conferir, resposta incorreta, né? Vou desmarcar o preto, vou marcar o verde. Conferir, parabéns, você acertou. Marcando cinza, resposta incorreta, tente novamente, tá? Então, é isso aí. Deu certinho já essa nossa atividade.